A curiosidade chegou à Terra 2 semanas depois. As notícias dos visitantes alienígenas se espalharam rapidamente. Guardas armados escoltaram os Ritianos até uma sala especial onde o ar ficou mais rarefeito e a gravidade reduzida para deixá-los confortáveis. A almirante Laura Bennett convocou uma reunião de emergência do Conselho Unido de Defesa da Terra. 20 homens e mulheres em trajes militares e civis estavam sentados ao redor de uma grande mesa. O capitão Frank e a doutora Abigail estavam lá para relatar o que haviam encontrado. Então estes Krell estão atacando espécies pacíficas? O almirante Bennett perguntou depois de ouvir a história deles. Sim, respondeu o almirante Frank. Segundo Ziva, os Krell acreditam que apenas os mais fortes merecem viver. Eles veem as espécies pacíficas como fracas e indignas de viagens espaciais. Abigail acrescentou, os Ritianos têm reunido aliados, mas estão perdendo a guerra. Eles precisam de ajuda. Gregory Weiss, um dos membros civis do conselho, balançou a cabeça. Esta não é a nossa luta. Estamos no espaço há apenas algumas décadas. Deveríamos nos concentrar em proteger nossas próprias colônias. Com todo o respeito, Frank disse que os Krell não vão parar com os Ritianos. Se descobrirem sobre nós, virão para a Terra também. A porta se abriu e os guardas ajudaram Ziva a entrar na sala. O Ritia movia-se lentamente, lutando com a gravidade da Terra, embora esta tivesse sido reduzida nesta sala. Obrigado por me permitir falar. Ziva disse, com a voz treinada. Meu povo tinha ouvido histórias de humanos, mas pensávamos que eram apenas lendas. Criaturas de um mundo tão cruel que seu próprio ar mataria a maioria das espécies. Um mundo com gravidade esmagadora e temperaturas extremas. Os membros do conselho se entreolharam surpresos. Você nos vê como perigosos? Perguntou o almirante Bennett. Consideramos você uma pessoa notável, respondeu Ziva. O que você chama de normal mataria um Ritiano em dias. Sua força, sua resistência, sua adaptabilidade. Estes não são comuns da galáxia. O tenente-comandante Allen Forster falou. Quantos mundos este Império Krell atacou? 17 sistemas estelares nos últimos 5 anos terrestres, respondeu Ziva. Eles destroem qualquer um que resista e escravizam o resto. O conselho ficou em silêncio por um momento. Então Allen se levantou. Na história da humanidade, ficar parado enquanto outros são destruídos nunca foi a escolha certa, disse ele. Temos o poder de ajudar. E acredito que deveríamos. Gregory argumentou de volta. Não conhecemos esses alienígenas. Não sabemos se podemos confiar neles. O Krell nos deu todas as provas que precisávamos. Frank disse com firmeza. Eles atacaram sem aviso. Eles estão destruindo mundos pacíficos. O que mais precisamos saber? A almirante Bennett ergueu a mão pedindo silêncio. Preciso ver as naves e armas Krell. Precisamos saber o que estamos enfrentando. Abigail trouxe imagens e dados dos computadores asterisco das curiosidades do asterisco. Suas naves são rápidas, mas nossa análise mostra que seus escudos podem não ser tão fortes quanto os nossos. Eles confiam na velocidade e nos números. O conselho conversou por horas. Alguns queriam ficar fora da guerra. Outros sentiram que tinham o dever de ajudar. No final, o almirante Bennett convocou uma votação. Todos a favor do envio de ajuda à Aliança Ritian. Levante sua mão. Lentamente, mãos se ergueram ao redor da mesa. Nem todos concordaram, mas a maioria concordou. Está decidido então, disse o almirante Bennett. Começaremos a Operação Thunderbolt imediatamente. Quero a nossa frota pronta para partir em 3 dias. Após a reunião, Ziva conversou em particular com o almirante Bennett. Você deve entender, almirante. Os Krell nunca enfrentaram nada parecido com os humanos antes. Eles não sabem do que um habitante do mundo da morte é capaz. O almirante Bennett sorriu levemente. Então acho que teremos que mostrar a eles. Do outro lado da terra, a chamada foi feita. Os navios foram preparados. Os soldados foram informados. As armas estavam carregadas.
Pela primeira vez na história, a humanidade iria para a guerra fora do seu sistema solar. E os Krell, que nunca haviam pisado em um mundo tão cruel como a Terra, não tinham ideia do que estava por vir para eles. 3 anos se passaram desde o primeiro pedido de socorro que trouxe os humanos para a comunidade galáctica. Muita coisa mudou nesse tempo. O Império Krell, outrora temido pela galáxia, se dividiram em grupos menores após muitas derrotas. Eles não eram mais a ameaça que eram antes. No planeta Nexus Prime, que já foi uma base militar Krell, a General Samantha Wells assistiu à graduação da primeira turma da Academia Militar Multiespécies. 200 jovens oficiais de 15 espécies diferentes formaram-se. Todos vocês aprenderam a trabalhar juntos apesar das diferenças, ela disse a eles. Alguns de vocês respiram metano. Alguns precisam de alta gravidade. Outros quase não precisam de gravidade. Mas juntos, vocês são mais fortes do que qualquer espécie sozinha. Os novos oficiais aplaudiram. Muitos nunca pensaram que viriam seus mundos livres do controle Krell. Um jovem cadete Riti abordou o General Wells após a cerimônia. É verdade que você liderou pessoalmente o primeiro ataque contra os Krell em New Haven? Wells assentiu. Isso foi há muito tempo. Não sabíamos muito sobre a galáxia naquela época. Você mudou tudo, disse o cadete. Antes da chegada dos humanos, muitos de nós já tínhamos perdido a esperança. Do outro lado da galáxia, em um belo mundo diante de Ritian, o capitão Frank Nichols e a doutora Abigail Murray estavam em uma colina com vista para o novo assentamento. Eles se casaram no ano anterior e agora lideravam a primeira colônia humana no território Ritian. É incrível o quão longe chegamos. Abigail disse, observando crianças humanas e Ritian brincando juntas em um parque especial projetado para ambas as espécies. Frank colocou o braço em volta dos ombros dela. Quando respondemos ao pedido de socorro do asterisco de curiosidade, nunca imaginei que isso levaria a isso. Você está feliz com a forma como as coisas aconteceram? Ela perguntou. Ele sorriu. Mais do que eu poderia ter sonhado. Num espaço neutro, numa estação construída especialmente para acomodar todas as espécies da Aliança, o Conselho da Aliança reuniu-se para uma importante votação. A sala estava repleta de representantes de 30 mundos diferentes, muitos deles sob o controle de Krell apenas alguns anos antes. A embaixadora Jenny Russell, agora mais velha mas ainda perspicaz, dirigiu-se ao conselho. Recebemos outro pedido de socorro vindo de além do espaço conhecido. Uma nova espécie pede ajuda contra uma ameaça desconhecida. A Câmara do Conselho ficou em silêncio. Todos se lembraram de como o primeiro pedido de socorro mudou a galáxia. Temos de votar sobre a criação de uma frota permanente de resposta rápida. Diane continuou, esta frota estaria pronta para atender pedidos de ajuda, de onde quer que viessem. A votação foi rápida e unânime. A experiência com os Krell lhes ensinou a importância de permanecerem juntos. No recém-comissionado asterisco Vanguard asterisco, carro-chefe da Aliança, a almirante Laura Bennett dirigiu-se à tripulação. 300 seres de 20 espécies ouviram enquanto ela falava. Há 3 anos, um único pedido de socorro colocou a humanidade em contato com a galáxia mais ampla. Aprendemos que o que nos torna diferentes também pode nos tornar fortes. Os humanos vêm de um mundo que muitas espécies consideram perigoso, um mundo mortal. Mas aquele ambiente hostil deu-nos forças que nos ajudaram a lutar quando era necessário lutar. Ela olhou em volta para a tripulação diversificada. Alguns respiravam através de máscaras. Outros precisavam de trajes especiais para se moverem na gravidade da nave, mas todos tinham um propósito unido. Hoje iniciamos uma nova missão, não apenas de lutar, mas de proteger. Não apenas para defender nossos próprios mundos, mas para ajudar qualquer um que nos encontre. Os habitantes do mundo da morte tornaram-se os guardiões da galáxia. Enquanto o asterisco de vanguarda se preparava para saltar para sua primeira missão, a almirante Bennett olhou para as estrelas em sua tela. Muita coisa mudou porque um pequeno navio de pesquisa ouviu um pedido de ajuda e decidiu atender. A galáxia aprendeu uma lição importante. Nunca subestime as criaturas da Terra. O mundo da morte,
cujas duras condições criaram uma espécie pronta para enfrentar qualquer desafio, superar qualquer obstáculo e estender a mão amiga aos necessitados. Um mês após a Batalha de Cygnus, representantes de 12 espécies alienígenas se reuniram na nave diplomática da Terra, Concórdia. A enorme sala de reuniões tinha seções especiais para cada espécie, com diferentes misturas de ar e configurações de gravidade. A embaixadora Jean Russell deu as boas-vindas aos delegados. Ela era alta, com cabelos grisalhos e uma voz calma que inspirava confiança. Em nome da Terra, dou as boas-vindas a todos vocês, disse ela. Juntos temos a chance de acabar com a ameaça Krell de uma vez por todas. O embaixador Hitian Ziva falou em seguida. Os humanos provaram ser aliados poderosos. Sugerimos que liderem a nossa nova aliança. Sem eles, muitos mais dos nossos mundos teriam caído. Jean balançou a cabeça. Não procuramos liderar. Acreditamos que todos os membros devem ter voz igual nesta aliança. Mas sua força militar é superior, argumentou um delegado dos Vourani, uma espécie com 6 membros e pele prateada. Você deveria comandar nossas forças combinadas. O almirante Bennett, que estava ao lado de Jean, deu um passo à frente. Ajudaremos a criar uma resposta rápida para nós. Muitos dos soldados serão humanos porque podemos nos adaptar a diferentes ambientes com mais facilidade do que alguns do seu povo. Mas as decisões devem ser tomadas em conjunto. As discussões continuaram por dias. Espécies diferentes tinham necessidades e preocupações diferentes. Alguns temiam que os Krell retornassem mais fortes. Outros estavam preocupados com o que aconteceria depois da guerra. Dra. Abigail Murray trabalhou com cientistas alienígenas para criar salas especiais onde todas as espécies pudessem se encontrar cara a cara. Foi um trabalho desafiador. Alguns precisavam de metano para respirar. Outros consideraram o oxigênio da Terra venenoso. Mas Abigail estava determinada a ajudá-los a se comunicarem diretamente. Se quisermos ser verdadeiros aliados, disse ela a Jack, precisamos ser capazes de nos olhar nos olhos, qualquer que seja o tipo de olhos que eles tenham. No quarto dia de negociações, alarmes soaram repentinamente em todo o Concórdia. Navios de ataque Krell se aproximando, veio o anúncio. Todos os delegados seguem para abrigos de emergência. 3 destroyers Krell apareceram de repente, visando o navio diplomático. Se conseguissem, matariam os líderes da aliança em formação com um só ataque. Doug Harrison estava na sala de máquinas quando o ataque começou. Ele estava instalando novos geradores de escudo, mas não havia terminado o trabalho. Os escudos principais não estão prontos. Ele contou ao capitão do navio pelo rádio. Mas eu tenho uma ideia. Doug começou a conectar os cabos de energia em um novo padrão, passando pelos sistemas de segurança. Era perigoso, mas eles não tinham escolha. Posso criar uma barreira energética temporária, explicou ele. Não durará muito, mas poderá dar-nos tempo para a frota responder. Quando as naves Krell dispararam seus primeiros tiros, Doug ativou sua defesa improvisada. Um campo azul cercou o Concórdia, absorvendo o fogo inimigo. A frota terrestre respondeu rapidamente. 5 navios de guerra saltaram e enfrentaram os atacantes Krell. Após uma curta batalha, os navios Krell foram destruídos ou expulsos. Quando os delegados saíram dos abrigos, encontraram Doug sendo tratado por queimaduras nas mãos. Ele havia segurado manualmente um acoplamento de energia quando ele ameaçou falhar. O delegado Vourani se aproximou dele. Você arrisca sua vida por todos nós. Douglas encolheu os ombros. Qualquer um teria feito o mesmo. Não, disse o Vourani. Muitas espécies teriam procurado a segurança primeiro. Vocês, humanos, são diferentes. Você corre em direção ao perigo quando outros fogem. O ataque mudou o tom das reuniões. Os delegados compreenderam agora que precisavam uns dos outros para sobreviver. No último dia, a Aliança dos Mundos foi oficialmente formada. Todos os membros teriam votos iguais no Conselho. Uma força especial de resposta rápida, liderada pelo almirante Bennett, protegeria os mundos da Aliança dos ataques Krell. O capitão Frank Nichols,
agora comandando o navio de guerra Defiance recebeu a primeira missão oficial da Aliança para libertar o mundo natal dos Vourani da ocupação Krell. Enquanto os delegados partiam nos seus navios, Diane observou-os partir. Você acha que essa aliança vai durar? O almirante Bennett perguntou a ela. Tem que ser, respondeu Diane. Para o nosso bem, a notícia da vitória humana em New Haven se espalhou rapidamente pela galáxia. Os líderes Krell ficaram chocados e, pela primeira vez, enfrentaram um inimigo que não conseguiriam derrotar facilmente. Devemos destruir esses humanos antes que eles possam ajudar mais inimigos. O comandante supremo Vrock disse ao seu conselho de guerra que atacaremos diretamente o seu planeta natal. Os Krell reuniram sua maior frota até então. 100 naves de guerra se prepararam para saltar para a Terra, mas para chegar lá tiveram que passar por uma área perigosa do espaço chamada Cygnus Maelstrom. Esta região estava repleta de tempestades de radiação e uma gravidade estranha que tirava os navios do curso. Vrock estava em sua ponte de comando enquanto a frota entrava no Maelstrom. Prossiga com cuidado. Esta região é traiçoeira. As naves Krell começaram a sofrer danos assim que entraram. Os sistemas de escudo falharam. Os computadores de navegação deram leituras falsas. Alguns navios menores foram desmontados pelas forças estranhas da região. Comandante Supremo, estamos perdendo muitos navios, relatou um oficial. Devíamos dar a volta ao Maelstrom. Isso demoraria muito. Vrock retrucou. Continue em frente. A semana ficará para trás. O que Vrock não sabia era que os humanos haviam treinado exatamente para essas condições. Os cinturões de asteroides no sistema solar da Terra apresentavam perigos semelhantes. Os pilotos humanos sabiam como lidar com esses perigos. No asterisco em asterisco trêmulo, o almirante Bennett recebeu a notícia do movimento da frota Krell. Eles estão vindo para a Terra, ela disse aos seus oficiais. Mas cometeram um erro ao entrar no Maelstrom. Comandante Reeves, sua equipe está pronta? Olivia Reeves assentiu. O asterisco fantasma está preparado, almirante. Podemos deixar isso de uma vez. O asterisco fantasma era uma nave furtiva projetada para ser quase invisível aos sensores. O comandante Reeves liderou uma pequena tripulação, incluindo o engenheiro Doug Harrison, no Maelstrom. A missão deles era perigosa, mas vital. Fique perto dos redemoinhos gravitacionais, Olivia ordenou ao piloto. Use-os para mascarar nossa assinatura. O asterisco fantasma moveu-se silenciosamente pela região perigosa, aproximando-se da frota Krell danificada. Doug Harris observava cuidadosamente seus instrumentos. Seus escudos estão flutuando, relatou ele. Posso ver padrões em como eles se ajustam à radiação. Há uma fraqueza aí. Doug estava estudando a tecnologia das naves Krell capturadas. Agora em campo, ele estava vendo isso em ação. Se os atingirmos com uma frequência de energia específica, os seus escudos entrarão em colapso completamente, explicou ele. É como encontrar a chave certa para uma fechadura. O asterisco fantasma se moveu entre as naves Krell, colocando pequenos dispositivos em seus cascos. Esses faróis quânticos permitiriam que a frota terrestre mirasse nas naves Krell com perfeita precisão, mesmo no ambiente confuso do Maelstrom. Último farol colocado, Olivia relatou ao asterisco intrépido asterisco. Estamos saindo agora. O almirante Bennett ordenou que a frota terrestre se posicionasse. 25 navios de guerra, incluindo o intrépido asterisco, esperavam na beira do Maelstrom. Mire primeiro em suas naves lead, ela ordenou. Use a frequência que Harrison descobriu. As naves terrestres dispararam. Suas armas sintonizadas na frequência exata que desativariam os escudos Krell. Navio após navio perderam energia ou explodiram quando os ataques direcionados com precisão atingiram seu alvo. Vrock ficou horrorizado quando sua frota foi destruída. Como eles estão fazendo isso? Ninguém pode lutar eficazmente no Maelstrom. Comandante Supremo, devemos recuar, seu segundo comandante insiste. Já perdemos mais de metade dos nossos navios. Vrock nunca havia recuado antes. O Império Krell sempre foi vitorioso. Mas agora,
enfrentando esses estranhos habitantes do mundo da morte que parecem prosperar em condições que danificaram suas próprias naves, ele deu a ordem. Todos os navios restantes recuam imediatamente. Os navios Krell sobreviventes viraram-se e fugiram, deixando para trás os restos destruídos de sua frota. A batalha ficaria conhecida como o Massacre de Cygnus entre os Krell, um dia sombrio em sua história, quando aprenderam que nem todos os inimigos poderiam ser facilmente conquistados. No asterisco intrépido, o almirante Bennett observou a retirada Krell. Envie uma mensagem para a Terra. A ameaça foi neutralizada, mas a guerra ainda não acabou. A frota terrestre chegou a New Haven para encontrar 5 naves de guerra Krell em órbita. O planeta abaixo mostrava sinais de bombardeios pesados. A fumaça subiu de várias cidades. Eles ainda não nos notaram, disse a comandante Olivia. Ainda temos o elemento surpresa. O almirante Bennett estudou a exibição tática. Os Krell esperam ataques no espaço. Vamos fazer algo que eles não esperam. Coronel Wells, prepare os seus fuzileiros navais para um ataque terrestre. A Coronel Samantha Wells assentiu. Sim, almirante. Meu povo está pronto. Os Krell finalmente detectaram as naves terrestres e começaram a entrar em formação de ataque. Seus navios eram elegantes e rápidos, construídos para ataques rápidos. Navios inimigos se aproximando. Olivia relatou. Eles estão nos saudando. Pácios, ordenou o almirante Bennett. Um oficial Krell apareceu na tela. Ele tinha pele acinzentada e olhos amarelos com pupilas estreitas. Embarcações desconhecidas. Este planeta pertence ao Império Krell. Saia agora ou seja destruído. Esta é a almirante Laura Bennett da Terra. Estamos aqui a pedido da Aliança Vritiana. Você recebeu ordens de cessar seu ataque e retirar-se imediatamente. O oficial Krell riu. Terra? O mundo da morte. Impossível. Ninguém poderia sobreviver em tal planeta. Então você terá uma surpresa. O almirante Bennett disse calmamente. Este é o seu aviso final. O oficial Krell cortou a transmissão. Momentos depois, os navios Krell abriram fogo. Todos os navios responderam ao fogo. O almirante Bennett ordenou. Coronel Wells, lance os seus dropships agora. 20 pequenas naves deixaram a frota terrestre em direção à superfície do planeta. Cada um carregava 30 fuzileiros navais em armaduras de combate. No módulo de transporte líder, o Coronel Wells dirigiu-se às suas tropas. O ar neste planeta é rarefeito. A gravidade é cerca de metade da Terra. Isso nos dá uma vantagem. Os Krell evoluíram em condições semelhantes às deste planeta. Eles não estão acostumados com a nossa força e velocidade. O tenente Kevin Bradley verificou seu rifle, então somos mais fortes que eles aqui. Muito mais forte, confirmou Wells. E mais rápido, não se contenha. Os dropships pousaram perto da cidade de Euritia. Os soldados Krell montaram uma base lá, pensando que estavam a salvo de ataques. Eles nunca esperaram que os inimigos pousassem diretamente na superfície. Sair. Wells ordenou enquanto suas tropas saíam dos módulos de transporte. Tenente Bradley, leve seu esquadrão e proteja a rede de defesa da colônia. Os fuzileiros navais humanos moviam-se pelo ar com facilidade. Eles pularam mais alto e correram mais rápido do que podiam na terra. Os Krell, ao verem os humanos se movendo em tais velocidades, ficaram chocados. O que são essas criaturas? Um soldado Krell gritou quando os fuzileiros navais romperam suas linhas. O tenente Bradley conduziu seu esquadrão ao centro de controle de defesa. Lá dentro, eles encontraram técnicos Krell tentando usar as armas da própria colônia contra a frota terrestre. Pários. Um oficial Krell ordenou, atirando em Bradley. Os fuzileiros navais foram mais rápidos. Eles esvaziaram a sala rapidamente e começaram a trabalhar para restaurar a rede de defesa. O sistema voltou a ficar online, informou Bradley em seu rádio. Teremos o controle das defesas orbitais em 3 minutos. No espaço, a batalha foi feroz. As naves Krell eram rápidas, mas as naves da Terra tinham melhores escudos e armas.
O timoneiro Paul Grant executou curvas fechadas e manobras que o Krell não conseguiu igualar. Eles não entendem como podemos reagir tão rapidamente. Paul disse enquanto girava o asterisco em um asterisco trêmulo para evitar o fogo inimigo, eles não estão acostumados com pilotos com nossos reflexos. O almirante Bennett se lavou quando uma nave Krell explodiu, visando sua nave de comando. Quero que seja desativado, não destruído. Precisamos da inteligência. A frota terrestre concentrou fogo na nave de comando Krell. Seus motores morreram e ele flutuou indefeso. Grupos de embarque prontos, informou Olivia. Mande-os entrar. O almirante Bennett ordenou. Quero aquele navio seguro. No planeta, os fuzileiros navais expulsaram os Krell da cidade principal. A rede de defesa da colônia estava agora online, fornecendo suporte em órbita. O coronel Wells observou os civis Ritian emergirem de seus abrigos, olhando para os humanos com admiração. As lendas eram verdadeiras, disse um Ritian. Os mundanos da morte vieram para nos salvar. Wells sorriu por trás do capacete. Estamos apenas começando. Os próximos 3 dias foram ocupados enquanto a Terra se preparava para a guerra. No asterisco principal em asterisco trêmulo, o almirante Bennett examinou os planos de batalha com a comandante Olivia Rives. Os Krell têm mais naves que nós, disse Olivia, apontando para a tela. Mas pelo que os Ritianos nos contam, as armas deles não são tão poderosas quanto as nossas. O almirante Bennett assentiu. Usaremos isso a nosso favor. E quanto às nossas atualizações de navios? Doug Harrison está trabalhando nisso agora. Nos estaleiros orbitais acima da Terra, o engenheiro Doug Harrison enxugava o suor da testa enquanto trabalhava. Ele estava acordado há quase 2 dias, ajudando a modificar as naves da Terra com informações da tecnologia Ritian. Este padrão de escudo deve funcionar contra armas Krell, disse ele à sua equipe. Seus lasers são fortes, mas eles não sabem como lidar com nossa blindagem. Doug sempre foi bom em consertar coisas. Agora, o destino de 2 espécies pode depender do seu trabalho. Longe, na nave de comando Krell principal, o comandante supremo Frock ouviu um relatório sobre a nave médica Ritian que havia escapado. Eles foram resgatados por uma embarcação desconhecida. O oficial disse a ele que nossos batedores os perderam quando pularam. Frock acenou com a mão em forma de garras com desdém. Não importa. Ninguém pode resistir ao poder do Império Krell. Há rumores, comandante supremo, disse o oficial, nervoso. Os Ritians resgatados podem ter alcançado os humanos. Humanos? Vrock riu. Os mundos da morte. São apenas histórias para assustar as crianças. Nenhuma espécie poderia evoluir num planeta com condições tão adversas. Mas e se eles forem reais? O oficial perguntou. Então eles morrerão como todos os outros. Vrock disse friamente. Continue o ataque às colônias Ritian. Em um pequeno mundo colônia Ritian chamado New Haven, famílias se amontoavam em abrigos subterrâneos enquanto as naves Krell bombardeavam a superfície. O ar estava ficando viciado e a comida estava acabando. Uma mãe segurou seu filho perto. Estou com medo, disseram os jovens Ritians. Deixe-me contar uma história. A mãe respondeu suavemente. Existem seres na galáxia chamados humanos. Eles vêm de um mundo tão perigoso que seu ar queimaria nossos pulmões. Sua gravidade esmagaria nossos ossos. No entanto, eles sobrevivem lá, fortes e destemidos. Eles são reais? A criança perguntou. Alguns dizem que são apenas lendas, mas acredito que sejam reais. E acredito que se ouvissem o nosso pedido de ajuda, eles viriam. Outra explosão sacudiu o abrigo e poeira caiu do teto. Mas eles chegarão a tempo? Alguém perguntou. De volta à Terra, o Fleck estava pronto. 20 navios de guerra, liderados pelo asterisco e pelo asterisco trêmulo, prepararam-se para saltar para o espaço Ritian. Cada navio transportava soldados, armas e suprimentos. Foi a maior força militar que os humanos já enviaram para além do seu sistema solar. Na ponte do asterisco em asterisco trêmulo, o almirante Bennett deu a ordem. Todos os navios se preparam para o salto.
A comandante Olivia verificou os relatórios finais. Todos os navios reportam prontos, almirante. Então vamos ajudar nossos novos aliados. A frota desapareceu em flashes de luz quando seus jump drives foram ativados. Eles estavam a caminho de New Haven, a colônia Ritian sob ataque. Em seu laboratório sobre o asterisco em asterisco Trepid, Jack Peterson estudou os dados de Krell. Suas naves são rápidas, mas seus pilotos não estão acostumados a condições de alta gravidade, disse ele a Abigail. Isso significa que eles nunca tiveram que desenvolver os reflexos que os humanos têm. Abigail parecia preocupada. Isso será suficiente para vencer? Tem que ser, disse Jack, para o nosso bem. À medida que a frota terrestre viajava pelo espaço de salto, os soldados preparavam suas armas e os pilotos faziam simulações. Nenhum deles jamais havia lutado contra alienígenas antes, mas estavam determinados a proteger a humanidade e seus novos aliados. O Império Krell nunca enfrentou humanos em batalha. Eles nunca haviam lutado contra criaturas evoluídas de um mundo que a maioria das espécies considerava uma armadilha mortal. Eles não tinham ideia do que estava por vir para eles. E em breve, a Gala XY aprenderia por que você nunca deve subestimar os habitantes do mundo da morte. Após 3 dias de viagem, o asterisco de curiosidade atingiu as coordenadas do sinal de socorro. O que encontraram fez com que a tripulação ficasse em silêncio. Navios quebrados flutuavam no espaço. Pedaços de metal e outros materiais flutuavam por toda parte. Foram os restos de uma batalha. Procure sinais de vida, ordenou o capitão Frank, com a voz tensa. Estou pegando alguma coisa, disse Jack depois de um momento. Há um navio ainda praticamente intacto. Tem poder e há leituras de vida, mas são fracas. Maya Rodrigues verificou suas armas. Permissão para liderar um grupo de embarque, capitão. Frank assentiu. Certo, leve Eric com você para comunicações. Tome cuidado. Maya, Eric e 3 membros da equipe de segurança vestiram seus trajes espaciais e cruzaram para a nave alienígena danificada. A câmara de descompressão ainda estava funcionando e eles entraram com cuidado. O interior do navio era estranho. Os corredores eram mais altos e largos que os navios humanos. O ar estava mais rarefeito e a gravidade parecia mais leve. Os sinais de vida estão vindo da frente. Um membro da equipe de segurança disse, verificando seu scanner. Eles avançaram e encontraram uma grande sala que parecia uma enfermaria médica. Dentro estavam 7 alienígenas. Eles eram altos e magros, com pele azul e olhos grandes. Quando viram os humanos, recuaram com medo. Eric ligou o tradutor e falou devagar. Recebemos seu pedido de socorro. Estamos aqui para ajudar. Os alienígenas se entreolharam surpresos. Um deles, vestindo o que parecia ser um uniforme, deu um passo à frente. Vocês são humanos? O alienígena perguntou, o tradutor transformando-os. Sons estranhos em inglês. Sim, Maya respondeu. Nós somos da Terra. Os alienígenas sussurravam entre si. O de uniforme falou novamente. Não pensávamos que sua espécie viria. Você é de um mundo de morte. O quê? Eric perguntou. Um planeta que mataria a maioria das espécies. Alta gravidade. Ar tóxico. Formas de vida perigosas. Temos histórias sobre o seu mundo, mas poucos acreditam que os humanos sejam reais. Antes que Maya pudesse fazer mais perguntas, os alarmes começaram a soar. Capitão, temos um problema. Ela ligou pelo rádio. O que está acontecendo? A voz de Frank veio com estática. 3 naves acabaram de aparecer nos nossos scanners. Eles correspondiam à descrição das embarcações Krell dos dados de socorro. Eles estão vindo para cá. Você precisa voltar agora. Não podemos abandonar essas pessoas. Maya disse, olhando para os alienígenas feridos. Traga-os com você. Frank ordenou. Pressa. A equipe de segurança ajudou os alienígenas a se levantarem. Alguns estavam fracos demais para andar e tiveram que ser carregados. Somos Ritianos.
O alienígena uniformizado disse a Eric enquanto eles se dirigiam para a câmara de descompressão. Eu sou o oficial médico Ziva. Por que os Krell estão atacando você? Eric perguntou. Eles acreditam que apenas os fortes deveriam sobreviver no espaço. Eles veem nossos caminhos pacíficos como fraqueza. Eles alcançaram o asterisco de curiosidade, assim que as naves Krell apareceram. Eles eram escuros e pareciam afiados, como predadores. Motores de salto prontos. Frank ligou assim que todos estavam a bordo. Tire-nos daqui. O asterisco de curiosidade saltou no momento em que as naves Krell abriram fogo. O salto foi difícil e todos perderam o equilíbrio. Quando as coisas se acalmaram, Abigail e o médico do navio ajudaram os Ritianos a se instalarem no compartimento de carga, que foi rapidamente convertido para eles. Sua gravidade é esmagadora. Ziva contou a Abigail. Seu ar queima nossos pulmões. Como você vive nessas condições? Isso é normal para nós. Abigail explicou, surpresa. A Terra é a nossa casa. Ziva olhou para ela maravilhada. As histórias eram verdadeiras. Vocês são habitantes do mundo da morte. Criaturas que evoluíram em um planeta tão hostil que mataria a maioria das espécies da galáxia. Frank se juntou a eles. Precisamos voltar à Terra e relatar o que encontramos. Os Krell estarão nos procurando agora. Se eles encontrarem você, eles atacarão. Ziva avisou. Eles temem o que não entendem e não entenderão você de forma alguma. O asterisco curiosidade asterisco rumou para a Terra, levando seus convidados alienígenas e notícias de uma guerra nas estrelas. O que começou como uma pesquisa-missão tornou-se o primeiro passo da humanidade para um conflito maior, que em breve atraria toda a atenção do poderio militar da Terra, uma força de habitantes do mundo da morte que a galáxia nunca tinha visto antes. O navio de pesquisa Asteris Curiosity Asteris flutuou silenciosamente entre as estrelas nos limites do espaço humano. A doutora Abigail Murray olhou para a tela com os olhos arregalados de surpresa. O sinal era diferente de tudo que ela já tinha visto antes. Jack, venha ver isso. Ela chamou sua assistente. Jack Peterson atravessou o laboratório, com o café esquecido na mesa. O que é? Eu não tenho certeza. É algum tipo de sinal, mas o padrão não está em nosso banco de dados. O capitão Frank Nichols entrou no laboratório no momento em que tentavam decodificar a estranha transmissão. Seu rosto envelhecido mostrava os anos que passará no espaço. Algum progresso com esse sinal, doutor? Está começando a acontecer agora, capitão. Abigail disse, seus dedos movendo-se rapidamente sobre os controles. A tela piscou e símbolos estranhos começaram a aparecer. O computador da nave trabalhou para traduzi-los. Lentamente, a mensagem tornou-se clara. Foi um pedido de socorro. É de algo chamado Aliança Ritian. Jack disse, lendo a tradução. Eles estão sob ataque de algo chamado Império Krell. Frank se aproximou da tela. Essas coordenadas estão muito além do território humano estabelecido. Abigail olhou para ele. Eles estão pedindo ajuda. A ajuda de qualquer um. O capitão endireitou-se e cruzou os braços. Não conhecemos esses alienígenas. Isso pode ser uma armadilha. Ou podem ser pessoas que precisam da nossa ajuda. Abigail argumentou, não podemos simplesmente ignorar isso. Frank esfregou o queixo. Ele já tinha visto muitos problemas no espaço, mas nunca ignorou um pedido de ajuda. Isso ia contra tudo em que ele acreditava. Deixe-me pensar nisso, disse ele, e saiu do laboratório. Mais tarde, Frank chamou a equipe ao salão principal. 30 homens e mulheres se reuniram, sussurrando entre si sobre o estranho sinal. Não vou mentir para você, começou Frank. Se seguirmos este sinal, iremos mais longe do que qualquer nave humana já foi. Não sabemos o que encontraremos. Poderia ser perigoso. Maya Rodrigues, oficial de segurança do navio, deu um passo à frente. Em que tipo de problema esses alienígenas estão, capitão? De acordo com a mensagem, estão a ser atacados por uma força hostil. Eles estão pedindo ajuda a qualquer pessoa que possa ouvi-los.
Eric Donovan, que trabalhava com comunicações, levantou a mão. Podemos ao menos falar com eles se os encontrarmos? A mensagem inclui dados básicos de idioma, explicou Abigail. Acho que poderíamos estabelecer alguma forma de comunicação. A tripulação conversava entre si. Alguns estavam preocupados. Outros entusiasmados com a possibilidade de conhecer alienígenas. Eu sei que não foi para isso que nos inscrevemos. Frank continuou. Então estou colocando isso em votação. Continuamos a nossa missão de investigação ou respondemos a este pedido de ajuda? A sala ficou em silêncio enquanto as pessoas pensavam na escolha. Eu digo que nós os ajudamos. Maya disse com firmeza. Não é isso que desejaríamos se estivéssemos em apuros? Outros começaram a concordar com a cabeça. Não é a nossa luta. Alguém lá atrás gritou. Talvez não. Jack respondeu. Mas se tivéssemos mais pessoas necessitadas, o que isso diria sobre nós? No final, a votação foi clara. Eles seguiriam o sinal. Frank deu ordem para mudar de rumo. O asterisco curiosidade asterisco saiu de casa e moveu-se em direção às coordenadas desconhecidas. Enquanto viajavam, Abigail estudava a mensagem com mais atenção. Capitão, de acordo com estes dados, a Aliança Ritian é um grupo pacífico de diferentes espécies exóticas. Eles exploram o espaço há séculos. E o Krell? Frank perguntou. Eles parecem ser agressivos. Conquistadores. A mensagem diz que eles atacam qualquer pessoa que considerem fraca. Frank olhou para as estrelas passando. Esperemos que não estejamos mergulhando em algo com o qual não possamos lidar. O asterisco curiosidade asterisco continuou sua jornada, a Terra agora muito atrás deles. Nenhum membro da tripulação percebeu que sua decisão mudaria não apenas suas vidas, mas o futuro da humanidade e da galáxia. Eu mesmo. O sinal de socorro continuou a soar, um apelo desesperado das estrelas. E os humanos, criaturas de um mundo que outras espécies considerariam mortal, estavam a caminho para responder.